Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e quero já aproveitar o momento para agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de poder estar ministrando nesta noite e agradecer a todos os amados irmãos que em oração já estão aí intercedendo por nós. Quero também mandar uma saudação à minha família e aos irmãos lá em Garanhuns, pois acredito que muitos estão ligados, estão assistindo este culto no lar, e dizer da minha gratidão também e da minha honra, pois sinto esta honra em estar falando hoje no dia do pastor. E peço, portanto, que os irmãos continuem orando para que Deus nos ajude nesta oportunidade. A palavra que Deus colocou em meu coração está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11 e o versículo 1. E assim nos diz a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A mensagem, portanto, que vamos meditar nesta noite é justamente sobre a fé. E eu começo por dizer que não há um conceito sobre a fé em toda a Bíblia tão claro, tão abrangente, quanto este que está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. E assim posso dizer porque neste texto que nós acabamos de ler, nós vimos a fé sendo comparada a um firme fundamento. E um firme fundamento das coisas que se esperam. E o que é que podemos entender com isto? É que fundamento é alicerce, fundamento é base de sustentação, é algo concreto, inclusive invisível, porque todas as construções possuem seus fundamentos e não se veem os fundamentos, é algo invisível. E o escritor aos Hebreus, ele compara a fé a isto, a um fundamento firme. Outra coisa que vimos ainda neste versículo é que a fé, ela é como a prova das coisas que não se veem. Poderíamos buscar um exemplo para explicar isto. A existência de Deus. Nós não vimos Deus, mas nós temos real certeza de que Deus existe. Nós temos prova evidentes, reais da existência de Deus. E eu ainda gostaria de dizer nesta introdução que a fé não é um dogma religioso. Não, senhor. A fé também não é uma superstição. Ainda posso dizer que a fé não é sorte por um acaso. Mas eu concluo dizendo que a fé não é uma eventualidade. A fé é real. E quando analisamos este conceito, esta introdução de fé, uma primeira coisa que eu gostaria de citar nesta mensagem é como a fé nasce e se desenvolve na vida do homem. E a primeira explicação que a Bíblia nos traz a respeito deste nascer e deste desenvolver da fé é que a fé nasce no homem quando ele escuta a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas você pergunta assim, mas pastor, como é que pode acontecer isto? A fé, na verdade, nasce e se desenvolve no homem a partir do momento em que ele escuta a palavra de Deus? E eu tenho para você uma segunda explicação.
é que a palavra, ela é comparada a uma semente. E Jesus enfatiza isto no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 15, quando ele diz que um semeador saiu a semear a sua semente. E uma semente caiu à beira do caminho. A outra semente caiu sobre as pedras. Uma terceira semente caiu entre os espinhos. E uma quarta semente caiu em boa terra. Jesus explica que a primeira semente que caiu às margens do caminho não conseguiu nem nascer, porque as aves dos céus vieram e comeram-na. A segunda semente que caiu em cima das rochas, em cima das pedras, ela até nasceu, mas não conseguiu sobreviver, porque não tinha terra suficiente para aprofundar as suas raízes. A terceira semente caiu entre os espinhos. Nasceu de fato, mas os frutos foram com imperfeição. Mas a semente que caiu em boa terra produziu 100%. Aleluia. E Jesus, ele explica que a semente é a palavra de Deus. Aleluia. E eu acho muito bonito poder dizer que quando o homem escuta a palavra, e vem aquela chuva do Espírito sobre aquela terra seca, aquela semente que foi posta lá naquele terreno, às vezes até duro, ou ocupado, ou raso demais, ou bom terreno, mas a chuva cai, e aquela semente eclode dentro da terra e nasce. Por que esta explicação? Porque a fé, ela nasce quando nós ouvimos a palavra. E por que razão isto acontece? Porque a palavra de Deus, ela é comparada a uma semente semeada em terras. E quantas terras? Na minha vida, deixa eu confessar isso aqui para você. Faz 42 anos que esta semente foi semeada nesta terra. Glória a Deus. Eu tinha 11 anos de idade. Fui para um campo jogar bola com os meus coleguinhas. E naquela tarde de domingo, de dezembro de 1977, não havia ninguém para compartilhar comigo daquele momento de criança. E eu ouvi, como você está ouvindo a minha voz, eu ouvi uma voz falar dentro de mim, dizendo assim: vai hoje para a minha casa e me aceita como teu Salvador. Eu fui para casa, um menino com 11 anos de idade, e cheguei em casa e falei para minha madrasta: eu quero ir hoje para a igreja, eu quero ser crente. E eu fui para a igreja com ela. E naquela noite, estava pregando o pastor Pedro Lins de Souza, meu pai na fé. E eu, como criança, cutucava a minha madrasta e dizia: quando é que o homem chama para ser crente? E o homem não vai chamar para ser crente, não. Aí ela dizia: calma, menino. No final do culto ele vai fazer um convite. E ele pregou naquela noite. E eu fui à frente aceitar Jesus como meu Salvador. E naquela noite, Deus traçou um plano para a minha vida. E já se passam 42 anos. E se eu pudesse viver mais 42 anos nesta experiência, eu viveria. A semente foi semeada dentro de mim pela palavra. Ah, Jesus está aqui. E você que está em casa, sinta a presença dele aí também, porque ele é real. Aleluia. Mas eu estou tentando explicar como a fé nasce e se desenvolve na vida do homem. E já expliquei que ela começa quando a gente escuta a palavra.
E por que a palavra? Porque a palavra é uma semente, conforme Jesus explicou. Mas eu quero ainda explicar que há uma razão específica do poder da palavra gerar a fé. É que na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, o escritor explica por que a palavra produz a fé. E ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, medulas e ossos, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E como é que se explica isso? Por que a palavra ela é tão poderosa assim ao ponto de gerar a fé? Deixa eu lhe dizer uma coisa. É que aqui a gente vê um binômio de 5 coisas que são maravilhosíssimas a serem conferidas. E eu lhe digo, escuta isso, ó. A palavra é eficaz, ou melhor, ela é viva porque ela produz vida. Repito, a palavra é viva porque ela produz vida. A palavra é eficaz porque ela produz efeito. A palavra é como a espada de dois gumes, porque ela revela a salvação e ela revela também a condenação do homem. A palavra, ela vai até a divisão da alma e do espírito, porque ela atinge a parte imaterial do homem. Mas a palavra, ela atinge também as juntas e medulas para atingir a parte material do homem. A palavra atinge os pensamentos e as intenções para atingir as áreas secretas do homem. Então, o que nós estamos pregando aqui nesta noite não é apenas uma ideia teológica. O que nós estamos ministrando aqui nesta noite não é algo que alguém disse, que alguém falou. Nós estamos falando uma experiência de vida que nós estamos vivendo. E aí nós passamos a entender como é que a fé nasce e se desenvolve na vida do homem. Mas depois que vimos a questão da fé nascendo e se desenvolvendo, agora eu quero ver com você como é que a fé atua na vida do homem. Porque a fé já nasceu, a fé já se desenvolveu, mas como é a sua real atuação? E eu gostaria de explicar, em primeiro lugar, que pela fé o homem alcança a salvação. Veja como a atuação da fé vai se desenvolvendo na vida humana. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvo, vírgula, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se a palavra gera a fé, olha que coisa interessante, o homem agora pode alcançar a salvação através desta graça. E eu vou citar um exemplo, como é que o homem através da fé pode alcançar a salvação. Você está lembrado daquilo que está escrito no livro de Atos, no capítulo 8? O Senhor disse a Filipe, vai para uma determinada área, em uma margem de uma estrada, porque eu tenho algo de especial para realizar neste dia. Quando Filipe está ali, vai passando então um mordomo-mó da rainha do reinado de Candace. E de repente, Filipe observa algo que o homem estava fazendo em cima da carruagem. E Filipe certamente vai acompanhando a carruagem. E ali, ele percebe que o homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Detalhe, o capítulo 53. Aí naquele momento, Filipe pergunta para o homem, entende
entendes tu o que lês? Aí o homem disse para Filipe: como eu posso entender se eu não tenho quem me explique? Aí Filipe percebe com detalhes que ele estava lendo o capítulo 53 do livro de Isaías. Aí o homem pergunta para Filipe: de quem fala aí aqui o profeta? Me explica, me dá detalhes. Aí Filipe começa a dizer: esse aí de quem você está lendo é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Rei de Israel, o Senhor dos Senhores, aquele que nasceu através do milagre, ele que veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados. O mordomo Mó da rainha de Candace ouviu o sermão de Filipe, e enquanto isso a carruagem vai seguindo o caminho, vai seguindo o rumo. Em dado instante, o Espírito Santo toca no coração do mordomo Mó e ele pergunta para Filipe: que me impede de ser batizado? Olha agora a fé entrando em ação. Filipe diz para ele: se tu crer de todo o teu coração, não há nada que te impeça. Aí ele responde: creio. Eu creio de todo o meu coração. Aí ele diz: manda parar esta carruagem, porque encontramos água aqui na viagem. E ambos descem da carruagem. Filipe batiza o homem, e dali por diante o Espírito do Senhor arrebata Filipe para Azoto, e o homem segue alegre o seu caminho. Então eu estou tentando mostrar que a fé pode levar o homem à salvação. Em segundo lugar, pela fé, o homem passa a viver uma vida de santificação. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que dentre as facetas do fruto do Espírito está a fé. E quando eu me refiro de que pela fé o homem pode viver uma vida de santificação, eu me reporto ao que está em Mateus capítulo de número 3, versículo 8, quando Jesus disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E esta mesma citação de Mateus 3:8 pode ser observada em Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37, quando Jesus explica que pelos frutos se conhece uma árvore. E o que você pode entender comigo, irmão, amigo que me escuta, é que para viver uma vida de santificação, não se vive apenas porque você faz parte de uma igreja, porque você teve uma experiência X para se converter, mas você consegue ser o que é, viver como vive, ter o que tem. Satanás muitas vezes põe diante de você uma tentação para você se arrebentar, se destruir. Mas a fé atua dentro de você e você diz: eu não aceito, eu não quero. O laço é posto para você ser completamente destruído, mas a fé atua em você e você diz: não, não e não. Você que hoje é crente, é salvo em Jesus, mas que antes viveu uma vida de vícios, uma vida pregressa, uma vida de orgias, uma vida muito feia diante de Deus. Muitas vezes as tentações vêm querer te voltar para aquela vida. Pensamentos maus enchem a tua mente e as tuas carnes tremem. Tua mente traz à baila, traz à tona tudo que tu vivias antes. Mas a fé atua neste momento e tu dizes: não, eu não vou voltar mais para esta vida, porque tudo já passou, tudo se fez novo e agora eu tenho um compromisso com o meu Senhor.
Eu estou sentindo de Deus aqui para abrir um parêntese e ministrar sobre a vida de pessoas que neste momento estão se sentindo fracas na fé, estão procurando se envolver. E Deus me diz aqui agora que esse envolvimento paulatino, devagarinho, está acontecendo. E você está perdendo as forças, você está perdendo o ânimo, você está perdendo a visão espiritual, você está perdendo, em suma, a fé. Mas nesta noite de domingo, o Espírito Santo está chegando ao seu coração e dizendo: filho, eu preciso de ti, tu és valioso para mim, o sangue de Jesus foi derramado por ti, recebe força e vive, 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 é o que Ele te traz neste momento. Mas não perca a fé. Uma terceira coisa que ainda quero mostrar como a fé atua na vida do homem, é que pela fé o homem vive os milagres. Quando me refiro ao fato de que pela fé nós podemos viver os milagres, eu me lembro do que Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 20, quando ele diz assim: os sinais, os milagres seguirão os que crerem. Aí ele começa: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos. Vamos dar um salto do versículo 19 para o 20 e vamos dizer que: e tendo eles partido por todas as partes, eu acho bonita essa frase, ó, cooperava com eles o Senhor com os sinais que se seguiam. O que podemos ver aqui nesta hora sobre a fé que faz o homem viver os milagres? Aleluia! É que os milagres aí, meus amados irmãos, eles podem ser observados dentro desta seguinte ordem: milagres no mundo espiritual, tendo autoridade sobre os demônios. Olha a frase: em meu nome expulsarão demônios. Milagres de revestimento de poder do Espírito Santo. O que é isto? Falarão novas línguas. Milagres de livramentos. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Milagres de operação de maravilhas. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh, glória! E o que eu estou ministrando aqui nesta noite não é coisa fictícia. São experiências que temos vivido ao longo dessa história cristã que estamos vivendo. Eu vou contar para você uma experiência, mas não pense que vou contar essa experiência para a glória própria. A glória e a honra é para Jesus. Quando eu vivia aqui em Recife, ajudando o pastor naquela região norte, Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, Itapissuma e Itamaracá, a obra começou a se desenvolver naquela região. E eu comecei a dizer ao nosso pai: mande obreiros para nos ajudar. E ele disse: já tenho um. Vá procurar uma casa para ele morar em Igaraçu. E eu apanhei um presbítero por nome Neemias Francisco, que lá está ainda, e disse: vamos procurar uma casa para um obreiro que o pastor está enviando para trabalhar aqui e ajudar ele. Nós entramos em um determinado bairro chamado Redenção. Vamos dar detalhes. Entramos em um bairro chamado Redenção para procurar uma casa para o obreiro. E Neemias disse para mim: pastor, nós estamos muito perto da casa do diácono André. Se o senhor quiser, podemos fazer-lhe uma visita. Aí eu disse: mas é claro, Neemias, vamos aproveitar o ensejo. E quando entramos na casa do diácono André, André estava doente, era um homem ativo, nos ajudava muito lá, mas André havia perdido a mente. Não conhecia mais a mãe,
não conhecia as filhas, não me reconheceu quando entrei em sua casa, nem Neemias. Quando nós entramos na sala principal da casa, sua mãe e sua esposa vai buscá-lo no quarto, e lá vem André, sedado. Quando olhou para mim e para Neemias, disse: quem são esses homens? Eu pedi para sentá-lo numa poltrona. Sentei junto dele e comecei a dizer: André, Jesus Cristo pode curar-te desta enfermidade. Ele passava a mão assim na cabeça e dizia: Jesus, tentando lembrar quem era Jesus. Um homem que dantes teve experiências com Cristo. Amados, naquela noite, naquela tarde de domingo, o meu coração se encheu de uma fé. A fé que opera maravilhas. Oh, aleluia! Pode glorificar a Deus aí em casa. Naquele momento, eu disse: vamos orar por André. Chamei sua mãe, sua esposa, o presbítero. Nos aproximamos de André. E naquela tarde nós apenas falamos assim, pondo as mãos sobre a cabeça de André: Senhor, traz de volta a mente de André. Quando a frase concluiu, André disparou em línguas estranhas. Oh, recastro me ofore becanda labai. Quando André dispara em línguas estranhas, ele olha para sua filha que estava no colo da mãe e disse: minha Ainoã. Olhou para mim e disse: meu pastor. Levante a sua mão e adore a Deus. Há milagres que estão acontecendo agora nos lares. Oh, nós estamos pregando sobre a fé nesta noite. A fé de operação de maravilhas. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui nesta noite. É que há momentos na vida que a fé parece se esvair. Mesmo vivendo uma vida de oração, mesmo vendo Deus curar André e outros, parece que o mundo se fecha, o céu se torna de bronze e a nossa fé diminui tanto. O que acontece conosco? O que aconteceu com Pedro, quando Jesus disse em Mateus 8:26, homem de pequena fé. E eu vou dizer que isso é bom que aconteça, porque nós precisamos sentir que ora a nossa fé cresça, ora a nossa fé diminua, para nós não pensarmos que somos deuses. Oh, aleluia. O nosso Deus, Ele é sempre o mesmo Deus, mas nós homens, mesmo tendo fé, ora subimos, ora descemos. Há momentos na vida que as tempestades vêm, e vêm com tanta força, que nós procuramos alguma coisa para nos agarrar e nos sustentar, e o vento soprando. Mas é aí que a fé ecoa mais alto e diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Tanto a nossa fé pode apresentar-se pequena, como em Mateus 8:26, como há momentos na vida que ela aparece grande, como em Mateus capítulo 15, versículo 21, quando Jesus se reporta àquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé.
Aleluia! Deus permite que vivamos esta oscilação quanto à fé, ora grande, ora pequena, para nós entendermos que o nosso ponto de sustentação é Ele, é Ele, é Ele. Daí eu tenho duas verdades para dizer para mim e para você. É que nós precisamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Judas, versículo 3, o escritor enfatiza isso com muita clareza. Que nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E você pergunta para mim assim, pastor, como é que eu consigo batalhar pela fé? A palavra batalhar, etimologicamente falando, é lutar, é guerrear. E nós precisamos lutar, mas guerrear com força. Só que existe um detalhe, meu filho, é que não conseguimos batalhar pela fé se não estivermos com as armas espirituais. Por isso, em Efésios capítulo 6 e o versículo 10, o escritor diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, aleluia! Busquemos as armas espirituais. E eu quero dar um brado aqui nesta noite. Batalhemos pela fé, lutemos pela fé, guerreemos pela fé, que nada nesta vida venha sucumbir à nossa fé. E quando você perceber que a sua fé está, que você está batalhando pela sua fé, ore sempre como os discípulos oraram em Lucas capítulo 17, versículo 5. Eles disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas aí, eu tenho uma outra coisa para ainda colocar dentro desta mensagem. É que a vida precisa ser vivida pela fé. Você lembra do que está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 4? O homem viverá pela fé. Você lembra também do que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17? O justo viverá pela fé. Você lembra também do que está em Gálatas capítulo 3, versículo 11? O justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, o justo viverá pela fé. Agora tem um segredo, é que aí se diz: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pelo amor de Deus, não deixe Deus ficar triste com você, não. Não deixe Deus perder o prazer com você, não. Se você recuar, é porque a sua fé está se acabando e Deus vai perder o prazer em você. Mas escuta agora e recebe esta palavra. É que pela fé nós podemos adorar como Abel adorou. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé Abel adorou ao Senhor. Pela fé, nós podemos também viver uma vida de santidade como Enoque. A Bíblia diz que pela fé, Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Mas eu preciso ainda dizer que pela fé, nós podemos ser salvos como Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz que pela fé ele foi salvo do dilúvio. Preciso ainda dizer que pela fé nós podemos obedecer a Deus como Abraão. Podemos ainda ver que pela fé nós podemos abençoar as pessoas como Isaac abençoou seus filhos. Mas hoje, como é o dia do pastor, eu vou dizer assim, que pela fé podemos atender o chamado de Deus, como Moisés atendeu e não desistir nunca. Oh, glória a Deus! E diante deste fato, que eu acabo de colocar a respeito de viver uma vida pela fé, eu queria voltar um pouquinho para lembrar a você porque foi que Abacuque disse que o justo precisaria viver pela fé. Os caldeus invadiram as terras dos judeus, consumia o fruto da terra, destruíra os animais, consumia tudo que os judeus tinham. E Abacuque ficou revoltado.
Abacuque ficou revoltado e disse: como é que pode? A lei se afrouxa, porque o ímpio prospera e o justo sofre. Deus está me dizendo que tem gente fazendo esse questionamento. Por quê? Por quê? Por quê? E naquela revolta que Abacuque estava demonstrando, aí Deus disse assim: Abacuque, vem cá, sobe aqui que eu preciso falar contigo. Agora, eu vou te pedir que tu escrevas em letras garrafais frases, para que todas as pessoas que até passando em carreira, correndo, possam ler. Aí o Senhor começou a explicar para Abacuque: meu filho, os ímpios prosperam, mas não prosperam para sempre. Abacuque, o tempo dos ímpios é assim, de X a Y. Mas quando chega no Y, eu digo: até aí não mais. Abacuque, o que esses ímpios estão tendo como prosperidade é vão, Abacuque. Aí Abacuque cai na realidade e a fé atua nele. Ele diz: realmente, Senhor, o justo vive pela fé. Tem pessoas que estão me ouvindo nesta noite e dizendo assim: por que Deus não toma providência X? Por que Deus não toma providência Y a respeito de tal questão, de tal assunto, disso ou daquilo? Você sabia que tudo tem um tempo de Deus para que a fé seja provada? E quando a fé é provada, aí Abacuque diz assim: sim, Senhor, agora como eu tenho fé, eu vou fazer uma declaração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Ó fé, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, e o que eu quero agora concluir dizendo para nós é que quando chega o tempo, a fé se manifesta. E eu quero orar por você que está me ouvindo e dizendo: eu preciso de um milagre, eu preciso que alguma coisa aconteça. Eu lembrei agora daquela música sobre a fé, e é preciso a gente vivenciar isto. Ei, pastor, que bom se a gente pudesse cantar esta linda canção. Oh, glória a Deus. Seja engrandecido o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. É exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seu segredo, não se revela
exatamente assim. Aleluia. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do rolê da fé. Glória a Deus. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, eu quero orar por você que está em casa, para que a bênção de Deus te alcance neste momento. Senhor, nós te pedimos, nós te clamamos por milagres, milagres nas famílias, milagres nos jovens, nos adolescentes, milagres nas vidas que acabaram de ouvir esta palavra sobre a fé. Renova agora a fé, restaura a fé daqueles que estão se sentindo fracos, acabrunhados, destruídos pelo mal. Restaura agora, Senhor. Entra agora, Senhor, neste lar onde há alguém doente, e toca agora nesta vida, lhe trazendo saúde, cura, milagres. Oh, Espírito de Deus, realiza coisas grandes nas vidas agora. Que haja, Senhor, libertação naqueles que estão oprimidos. Que a bênção agora alcance aqueles que precisam da salvação. Toca agora, Pai, e faz coisas grandiosas. Nós oramos assim, Senhor, porque cremos que Tu és fiel para nos atender. Sejas louvado pelos milagres que estás operando agora. Em nome de Jesus, receba cura agora, receba saúde, receba o batismo com o Espírito Santo. Você que está cultuando conosco em casa, fale em línguas estranhas agora. Você que é batizado e já há algum tempo não fala em línguas, seja renovado agora. Você que está em casa desajustado espiritualmente, pensando em deixar a igreja, receba agora a bênção de Deus e a força, o milagre, a restauração. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado agora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.